Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas, Não É Bem Assim. E os meus amigos aqui, Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Forte, sempre discutindo os assuntos do momento. E qual é o assunto do momento? Bom, eleição municipal, né? Porque a coisa já começou. E na eleição municipal, o que está chamando a atenção na atualidade? O Pablo Marçal. Eu não posso nem dizer que para o bem ou para o mal, porque não tem o bem aí, né? O cara subverte todas as regras de debate, de comportamento, ao ponto de, no debate da revista Veja, dois dos principais candidatos, na verdade os candidatos que estão na frente, se recusarem a comparecer ao debate, a meu ver, corretamente, porque não estavam dispostos a bater palma para maluco dançar. Então, nós vamos discutir esse assunto aqui e você vai ficando por aí que o programa vai começar. Antes da gente começar a discutir, você, por favor, dá um like, se inscreve, compartilha, comenta, sugere, dá aquela moral pra gente. Gente, vamos lá. Quem é que é eleitor do Pablo Marçal? Ninguém, porque ninguém é eleitor em São Paulo, mas... Eu não, mas eu digo que o Pablo Marçal é um sintoma, assim como o Nicolas Ferreira, da digitalização, digamos assim, né, da revolução tecnológica chegando no campo da política de uma maneira mais violenta, né, mais contundente, botando o pé na porta. Então, tanto é que esse tipo de candidato daquele doravante, daqui em diante, eles vão estar presentes em todas as suas eleições com a sua legião de fãs e seguidores e tudo mais, em escala de milhões, né, com uma capacidade de intervenção também no mundo político e, até agora, pelo que eu vejo, de uma maneira absolutamente nociva, absolutamente prejudicial. Eu diria até que, de certa forma, a própria candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi muito impulsionada, eu diria que a campanha do Bolsonaro foi muito digital e implantou dentro do universo político esses candidatos digitais com passado nebuloso, com propósitos absolutamente escusos, enfim, com o que existe de pior, né, dentro da sociedade e com um discurso absolutamente demagógico, populista, mentiroso, com tudo que tem de ruim. E o que é pior, tendo um papel dentro do panorama eleitoral, dentro das pesquisas. Isso me assusta, é uma constatação. Vocês acham que ele corre o risco de ser eleito? Bom, acho que eleito, teoricamente, pelo potencial do movimento, do que a gente vê das redes sociais, teoricamente, sim, ele teria essa possibilidade. A gente acha que ele não vai poder chegar lá, é porque talvez ele seja impedido de chegar lá, né? Quer dizer, talvez as atitudes dele que ele tem tomado possam determinar que a candidatura dele seja afastada por conta desses fatos, né? Agora, a gente está vendo a evolução desse quadro, né? A questão digital que poderia ser, por um outro lado, né, uma esperança de ampliação da questão da democracia, pela possibilidade democrática que as redes sociais permitem das pessoas se expressarem, portanto, fazerem política, né, com essas redes sociais, teoricamente poderiam ampliar o espectro da democracia. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo é uma manipulação da opinião pública por diversos os influencers que são vazios e que querem crescer só pela contundência. É questão criar polêmica, e com isso, através da polêmica, crescer de uma maneira utilitarista. Que a gente viu a direita, né, partir na frente no Brasil, não só no Brasil, mas acho que no mundo, né, a direita partiu na frente em vários lugares com o uso das redes sociais, e a gente está vendo isso, a gente está sofrendo agora as consequências disso aí. Quer dizer, em vez de ser um aprofundamento da democracia, a gente está vendo o contrário, né?
a possibilidade de uma pessoa despreparada ou sem propostas só causar e com isso angariar votos, quer dizer, conseguir mobilizar as pessoas pelo absurdo. É uma coisa completamente... Bem, eu acho o seguinte, então aqui conversando, né? O uso intenso na política das redes sociais teve um grande exemplo no mundo, o primeiro de todos, que foi o Brexit, que mudou a Inglaterra inteira. Eles já se arrependeram, os ingleses, mas agora não tem mais jeito, porque houve aquela eleição, né? Foi uma espécie de emenda constitucional lá deles, e foi, todo mundo já sabe, um fenômeno das redes sociais. Por carimbar temas que não tinham nada a ver com o dia a dia, mas que passaram a ser, porque se abre lá para ver um anúncio da Casa Bahia, aparece um dia assim, cuidado com os imigrantes e tal, né? Depois, isso teve um reflexo muito importante, o mais importante de todos, que foi a eleição do Trump, a primeira eleição do Trump, que só teve uma. Quer dizer, diferente do Bolsonaro, Bolsonaro era o deputado federal mais bem votado do estado do Rio de Janeiro, já tinha sido vereador, tinha filhos, tinha isso, tinha aquilo, era um participante do mundo político. 30 anos de política. O Trump era zero. Ele entrou para candidato a presidente da República e foi eleito em grande parte por causa da utilização eficaz das redes sociais. Daí para cá, o mundo político se defendeu também. Ele não é tão assim passivo. Tanto que o Trump perdeu a reeleição. Isso todo mundo sabe, ganhou para o Biden. Bolsonaro também perdeu a Bolsonaro reeleição. também perdeu a reeleição, usando e deixando de usar esses instrumentos todos. Então, eu acho que as redes sociais são um novo instrumento e não uma nova ideologia. É só isso. Quer dizer, é um novo instrumento de transmitir candidaturas, ideias, isso e aquilo. Quem não tem ideias, quem não tem propostas, como é o caso do senhor Pablo Marçal, ele não será eleito. Ele corre o risco de ser eleito, é claro, porque a primeira condição para ser eleito é ser candidato, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós elegemos o Wilson Witzel, governador, naquele momento, um sujeito que nunca tinha participado de nada com nome desconhecido, aquela coisa toda, porque simplesmente ele conseguiu transmitir que ele era juiz naquele momento da Lava Jato. Márcio, mas o Witzel não ficou na Berlinda na campanha e o Pablo Marçal está na Berlinda desde já. São momentos diferentes. O fato é que... Não, isso conta contra o Pablo Marçal, eu Claro, mas o Wilson Witzel foi ao segundo turno, quer dizer, ele ganhou de outros candidatos no primeiro turno e foi ao segundo turno contra o Eduardo Paes naquele momento. Porque estávamos em tempos de Lava Jato, em termos de juiz prestigiado, Então, cada momento tem seu instrumento de trabalho. O instrumento do trabalho do momento é a utilização das redes sociais. Mas já existem outros instrumentos de trabalho, um deles importantíssimo é a justiça eleitoral, que no Brasil existe, nos Estados Unidos não existe, em outros lugares do mundo existe ou não, mas que tem a obrigação, a tarefa de modular as candidaturas de acordo com a lei. Para você ser candidato, tem que ter candidatura registrada, tem que ter prazos de validade das várias coisas, tem que responder a questionários, tem que apresentar seu patrimônio, uma opção de coisas que aparentemente o senhor Pablo Marçal não está apresentando corretamente. Então vamos ver o que a justiça decide. Mas isso é ganhar no tapetão. Fora do tapetão, eu acho que a democracia tem instrumentos de reação. Pode perder, é como o Flamengo perder do Botafogo de 4-1, uma coisa enfim, estranha. Mas então, não quer dizer que vá perder o campeonato porque perdeu um jogo, não quer dizer que esteja pior por causa disso. São etapas que vão sendo seguidas. E nós todos temos que ter em vista que essa eleição municipal agora, de 2026, de 2024, nós estaremos votando na participação política num momento muito especial do Brasil, em que todo mundo está pensando no que vai acontecer depois de 2026. Mas olha só, esses pseudo-candidatos, ou candidatos, digamos assim, digitais, independente do resultado que eles têm, eles vão acumulando capital político. Quer dizer, o Pablo Marçal, provavelmente, eu acho que ele não se elege prefeito de São Paulo, mas ele deve ter uma votação expressiva que, por exemplo, a efeito de um segundo turno, permite a ele negociar um espaço político que antes ele não tinha. E assim como foi você ter as diferentes bancadas, né? Você tem a bancada da bala, tem a bancada do boi, tem a bancada evangélica. Daqui a pouco você vai ter uma bancada digital composta só por outsiders. Pode esperar. Como você tem lá o Nicolas Ferreira, com uma agenda muito própria,
não ideológica, como você fala, e, digamos assim, de modo geral, negacionista da política e da sociedade como um todo. Ela não é propositiva, ela é negacionista. E instrumental, né? Instrumental. O que eu estou querendo fazer a distinção é que você falou assim, a bancada da bala tem uma ideologia, a bancada do agro tem uma ideologia, a bancada evangélica tem uma ideologia, a bancada futura dos meios não vai ter ideologia nenhuma, é só a utilização de meios. Mas tem alguma coisa. Por exemplo, nessa briga que estamos vendo do judiciário com o legislativo e com o executivo, está em plena ebulição, né, a partir da reunião de ontem. Em torno das emendas. Teve diversos em torno das capítulos emendas parlamentares. em torno Explicar das qual é emendas a briga. parlamentares. Eu sei, a briga é essa, mas o quadro foi sendo composto. Quer dizer, as atitudes do ministro Alexandre de Moraes, questionáveis, mas regulares, eticamente difíceis de defender, mas regimentalmente certas, é uma coisa complicada. Você é ministro em 2 tribunais ao mesmo tempo. Um briga com o outro, né? Uma coisa esquisita. Você devia ser para ser de um, não pode agir em nome do outro. Mas, enfim, depois teve um episódio, a respeito desse caso aqui, do Elon Musk, a rede X, ex-Twitter, querendo se retirar do Brasil porque não está querendo cumprir a lei. Que lei é essa? É uma lei, a lei incipiente, a lei de fake news, isso, aquilo e tal. É movimentação política. O Elon Musk é movimentação política lá nos Estados Unidos, forte. Qual é a motivação do Elon Musk na política? Lá. Você sabe qual é? Não. É por causa do carro. Do Elétrico. Tesla. Do carro elétrico. Porque quem está ganhando o mercado de carros elétricos no Brasil é a China. BYD e outros candidatos, e outros fabricantes. Mas que vieram depois do Tesla. Então, dentro dos Estados Unidos, o Tesla está perdendo mercado velocissimamente. Então, o Elon Musk está querendo se posicionar apoiando o Trump, num compromisso de que o Trump depois proíbe a importação de carros chineses, qualquer coisa dessa assim, coisa muito comum aqui no Brasil. Quer dizer, ontem eu vi uma discussão que está se proibindo coisas de importar aqui no Brasil porque a nossa indústria não resiste a certas condições brasileiras. Tá, mas você estava falando só para ele terminar o raciocínio que você não terminou. Não terminei. Dos componentes. Fiquei com vergonha de você aqui. Não, porque você foi derivando para carro elétrico. Não. Aí você estava falando eu dos falei do componentes. Elon Musk. Do Elon Musk, e aí? É parte das redes. O Elon Musk é o rei das redes. Não era, mas comprou o Twitter e passou a ser. Pagou uma baba de dinheiro, é o controlador daquilo. Rompeu com o Brasil. Disse, vamos sair do Brasil. Por quê? Porque não quer cumprir a lei. Então, isso é política? É política. Faz parte do quadro que foi compondo a reunião de ontem do Judiciário. O Judiciário em xeque pelo Elon Musk, em xeque pelo menino lá, o jornalista Greenwald, que descobriu as coisas do Alexandre de Moraes, em xeque pela truculência e verbosidade, pelo Gilmar Palusa, né? Uma porção de cheques, assim, coisa. E no contraponto, esse espanto das emendas parlamentares constituírem quase a 4ª parte dos dispêndios do governo, como um todo, governo federal, estadual, a 4ª parte é de emendas parlamentares, sem muito compromisso com projetos estruturados de desenvolvimento brasileiro, mas sim com, enfim, prestígio a certas paróquias, a certos temas, etc, etc. Então, tudo isso aí gera um quadro que gera as tensões que nós estamos vivendo. No meio dessas tensões, nós temos que votar para prefeitos e vereadores. Ponto. É só isso que eu estou querendo dizer, que as eleições para prefeitos e vereadores desse ano não são soltas no espaço. Depois a gente comenta um pouquinho como é que é isso, né? Porque lá na Câmara tinha ideia, alguns tinham ideia, de fazer coincidir as eleições municipais com as eleições federais. Isso continua, toda hora volta. Mas você vê como é que é engraçado. As eleições, e tem 2 tipos de carreira, né? A carreira do que é candidato a prefeito, que não se elege, mas depois é candidato a deputado, e aí se elege, passa a ser importante e tal. Porque não precisa abrir mão do mandato de deputado para ser candidato a vereador. Mas tem que abrir mão da posição de prefeito para ser candidato a deputado. Mas o Pedro, antes de... fala. Não, é só isso. Só conclui. Então, nós estamos construindo alguma coisa que vem depois, em 2026,
e que faz, por exemplo, com que o candidato Eduardo Paes aqui no Rio jure por Deus que não vai sair da prefeitura para se candidatar a governador. Daí ia cumprir outro 500. Não, vai cumprir, é um homem que Mas fala a verdade. o Pedro Paulo estava naquela hora que eu pedi, só deixa o Márcio concluir É. o raciocínio, você estava querendo Intervir. falar alguma Não, é que coisa. tudo isso, todos esses movimentos, o Márcio chegou a falar do Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk, lógico, ele não é nem de perto um Pablo Marçal, porque o cara tem uma história de sucesso empresarial que tem que se respeitar. Não tem como você evitar SpaceX, até a própria Tesla e tudo mais. O Twitter é uma doideira no meio, é um capricho de um bilionário, na realidade, né? Trilionário para poder que está fazendo isso. E o Elon Musk tem uma atitude de rede social. Ele joga para as redes. Ele tem seguidores em quantidade, milhões de seguidores. Então ele mistura essas duas coisas. Ele tem competência para determinadas coisas. Não que eu seja, eu não sou fã do Elon Musk, Não, mas ele tem mas ele realizações, tem realizações concretas. concretas que o Paulo Marçal não tem. O Marçal vendeu curso. É muito diferente você fazer uma empresa, as empresas que o Elon Musk fez. Levou as pessoas a se perderem no pico do não sei da onde, levou umas pessoas para uma excursão. Subiu uma montanha. E teve que ser resgatado pelos bombeiros, porque não conseguiu. Então, quer dizer, é fazer muito a diferente excursão. a trajetória, né? Mas acabam que conseguem ambos, né, mobilizar o público de uma forma, como é que se diz? Messiânica, essa é a palavra, quer dizer, que faz as pessoas seguirem e se cegarem em relação a qualquer coisa para acompanhá-los. Quer dizer, é uma capacidade, é uma coisa dos tempos atuais. E que está aí, quer dizer, o Bolsonaro, quando virou mito, ele virou mito nas redes. O Oclinhos, aquele Oclinhos do mito e tal, aquilo ali foi o início da trajetória do Bolsonaro, né? Então, a gente está vendo o seguinte, essa é a realidade com que a gente está lidando, em que são dois mundos, porque você tem, ao mesmo tempo, o político com a postura tradicional, que ainda acredita que alguns, poucos no Brasil, acreditam em partido político, né? Acreditam em ideias para serem andadas para frente. Agora, a gente tem, como a gente já fala há algum tempo, uma escassez muito grande de expoentes políticos consistentes. Quando a gente olha para a eleição de São Paulo, em que o Paulo Marçal está inserido, a gente olha, o Nunes é consistente, é uma postura consistente, tem uma diferença. O Boulos, a história dele é uma história em que alguém que está querendo vir para o centro, né, que comandava invasões na cidade, e aí agora está querendo vir para o centro. Qual é a novidade que o Boulos tem colocando na política? O da Atena menos ainda, quer dizer, como o Marcelo diz várias vezes, parece que está querendo aumento de salário, quer dizer, querendo melhorar a situação dele na televisão para quem ele serve. Então é uma coisa assim totalmente inconsistente o que está por baixo, né? As propostas são propostas malucas, né? As propostas são totalmente populistas, invariavelmente, né? Ônibus de graça para todo mundo. Sabe, fazer proposta no vazio desse jeito é jogar o jogo das redes, é jogar o jogo do messianismo. Só que sem ter os instrumentos do messianismo, que o Paulo Marçal tem. Mas então, isso fica um contraditório, vira uma confusão para você poder conseguir conduzir isso aí para frente, para as pessoas se distinguirem onde é que está a coisa boa, onde é que está aquilo que pode ajudar efetivamente a cidade de São Paulo, no caso que a gente está falando, andar para frente. Poderia ser o Rio de Janeiro, poderia ser qualquer outra. Mas vocês acham que agora se tornou muito comum estabelecer quem é que no ranking da popularidade das redes está na frente? Aí eu fico me perguntando, queria ouvir vocês, sobre, será que a gente pode fazer essa tradução, quer dizer, seguidor é sinônimo de eleitor? Não é. É e não é, porque o seguidor ele não fica circunscrito à localidade, àquela zona eleitoral. Mas ele acaba, de alguma forma, influindo nessas localidades, nas zonas eleitorais, por esse efeito aí de manada que o Pedro Paulo estava falando, né? Arrebanha milhões de seguidores absolutamente cegos, ou sei lá o quê, que não querem saber, né? Só você vê as estatísticas, como é que as pessoas se informam, né?
A juventude dos Estados Unidos está se informando e fazendo busca, em vez de fazer busca no Google, faz busca no TikTok, e aí? Para poder se informar. Quer dizer, então, o que essa pessoa vai ser informada como? Né? É daí que vem essa influência. Então, a gente fingir que isso não existe. A vida, o mundo virtual, ele hoje é uma realidade na vida das pessoas. Quantas horas as pessoas ficam enfiadas no celular no mundo virtual? Quanto percentual do dia? Então, quer dizer, a política precisa, vamos aqui, então, reconhecer e não pode negar, não pode ser Negar, não. negacionista. Há um novo instrumento. E o que que faz? Porque tem gente que defende, não, basta regular um instrumento. Eu tenho dúvida se é isso. Ou Não, se regular precisa precisa até sempre. compreender o uso do instrumento, mudar procedimentos, se adaptar até as pessoas que fazem parte, por exemplo, as campanhas, né? Nessa questão que a gente colocou do debate da subversão que o Pablo Marçal faz. A Justiça Eleitoral tem um papel, mas os patrocinadores, organizadores das campanhas têm um papel, né? De como é que vamos organizar as emissoras. As campanhas têm um papel, qual é o comportamento, né? Os partidos de escolher o PRTB, o Pablo Marçal não surgiu do nada, tem lá um responsável, um partido, um PRTB, É o Levi que Fidelis. está bancando. O- Pois é, que morreu, coitado. O Então Aerotrem, é o Aerotrem. PRTB. E tem a sociedade, caramba, que se comportam, Pedro Paulo estava trazendo, tem esse comportamento de manada cego, mas também precisa ter capacidade de olhar aquilo ali que está vendo e fazer Ele vai reagir. Quer dizer, a primeira questão é reconhecer a validade do instrumento. Não é negar que ele existe, não é proibir redes do Sim, limite. claro. Certo? Reconhecendo a legalidade, ver qual é o modo de regular para que não haja crimes na utilização desse instrumento. Nos antigos instrumentos tinha rádio, televisão, papel no poste, folheto da esquina, tudo Às isso aí vezes tinha. não é Mas crime, é E manipulação. o fato é o seguinte, Tinha. até hoje, por exemplo, Tinha o famoso abuso do poder já econômico. faz há mais de 6 anos que a regulamentação do uso da internet no Brasil, a questão das fake news e tudo mais, jaz no fundo de uma gaveta. Né? E fica ali, está ali com o judiciário, não se sabe bem onde está, mas não tem regulamentação nenhuma. Ainda não e tem. ainda não tem e não vai ter, porque as coisas, Não é fácil. as suas, não é, claro, primeiro que não é fácil, e não sendo fácil, no Brasil, a gente bota na gaveta porque não é fácil, a gente não gosta de estudar. Segundo lugar, porque as suas excelências estão mais preocupadas com as suas emendas, com os seus recursos, para poder, né, recursos para poder atrair o seu eleitorado, para ter discurso no palanque, entendeu? E estão preocupadas com os seus recursos. E com isso a gente está assistindo, em pleno período eleitoral, uma briga de foice entre o legislativo com o judiciário no entendimento das questões, principalmente das emendas ditas secretas, ou os PIX, essa coisa, que já virou até folclore, né? Porque assim, é um dinheiro que vai e não se deve dar conta nenhuma à sociedade, isso é uma excrescência. Aí o Supremo disse que não pode. O Supremo diz que não pode, mas no dia seguinte, o Supremo convoca uma reunião, né? Para, no fundo, né? Soma 0 dividir a 9, é para fazer um acordão. Porque o Supremo também se pela de medo do fato, por exemplo, de juízes estarem completamente exorbitando nas suas funções e na compreensão. O Alexandre de Moraes, na meu ver, ele agora, nesse caso do TSE com o STF, ele foi ao mesmo tempo o Moro e o Deltan Dallagnol. Esse é que é o fato. E ninguém fala nada, né? O próprio STJ, o Supremo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já chegou tratou de passar o pano na mesa. Não vamos discutir esse assunto. Porque, no fundo, não há diferença entre o que o Moro fez, né, e o que o Alexandre de Moraes fez. Na essência, não. Entendeu? Se você for rigoroso, não. Não, é subversão dos ritos. É subversão dos ritos. É subversão dos ritos. Então, mas a matéria é diferente. E aí, então, se senta numa mesa para fazer o acordão, assim, tipo, fica com os teus, fica com os meus, e
a sociedade, os interesses nacionais é que se danem. E ali na paralela está o Executivo, muito preocupado do Legislativo tirar dele todo o poder de executor do orçamento, né, de executor de políticas públicas, se é que existem, entendeu? E virar um nada. E o Congresso preocupado em não perder, não retroceder no avanço que fez sobre essa parcela, sobre esse poder do Executivo. É isso que vai se dar e que, para mim, torna impossível... Bom, primeiro que o Marcelo chamou de acordão, e né? Já acho que tem aí um defeito de origem. Né? Onde já se viu negociar, acordão? Não, negociar a constitucionalidade. Ou é constitucional ou não é, senta lá o Supremo e vai negociar isso. Segundo, quem garante que isso vai ser aceito pelo Congresso, a execução prática? Nada garante. Então, acho cedo para a gente comemorar, dizer que está tudo resolvido. Acho que não tem nada resolvido. Mas houve um avanço. O mérito, eu reconheço o mérito, Márcio, de ter tocado no assunto. Porque até agora estava. Isso tudo acontecia, todo mundo achando muito normal. Pelo menos agora podemos dizer, além de nós jornalistas, podemos dizer, não está nada normal. Diga, Pedro Paulo. Não, estou ouvindo. Não, que você fez assim, abriu, eu falei, deve estar querendo que a gente fazer faz um isso quando a Dora fala, né? A gente fica assim, ó. Não, tá bom. E abaixo da orelha. Sei lá, né? Leva um pito aqui, de repente. Não vamos Mas, Marcelo, o que você chama de acordão, não sei se é ou não é, foi um avanço. Na minha leitura, a reunião de ontem, dos 11 ministros do Supremo, com a chefia do Poder Legislativo e o ministro-chefe da Casa Civil, pelo Poder Executivo, mais um também, que é o advogado-geral da União, que é quem tem a ver com o Supremo, não é? Eu acho que foi um avanço. Um avanço não no sentido do acordão, mas no sentido de explicitar pontos de vista, dizer, ó, tá aqui, tem que ser cumprido, como é que vai fazer para cumprir, etc, etc, quem sabe. E eu acho que é um avanço. Mas a gente tem que sempre se lembrar o seguinte, o nome número 1 da política brasileira, ou em qualquer lugar do mundo, é o presidente da República. Pronto. Todo mundo sabe quem é o presidente da República. Luiz Inácio Janja da Silva. É quem manda. Tá bom. Mas os outros todos também foram eleitos. Os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos, os vereadores foram igualmente eleitos. Eles são mandatários da vontade popular. Não é uma coisa surgida do acaso. Mas isso não os autoriza a abusar. Cada vez menos, porque cada vez mais... O Lula também não pode abusar. Cada vez mais a nossa classe política dá as costas para o eleitorado. Ele não tem essas próprias emendas, você está dando uma banana para o eleitorado. Você não quer nem... Você está garantindo suas reeleições, garantindo a sua carreira política, sem ter que dar satisfação nenhuma e sem ter que propor porcaria nenhuma. Se você diz, foi um avanço em que direção? Porque se você tivesse um avanço dos poderes, peraí, vamos dar um freio de arrumação no Brasil e vamos ter um norte, vamos ter uma política que seja qualquer uma. Não é, o acordão não tem esse objetivo. Um acordão é o seguinte, fica com a tua gaveta, eu fico com a minha gaveta e vamos em frente. Eu não concordo, não. Eu acho que concordo com o Márcio que acho que existe um avanço nesse não é acordão, nessa conversa, porque até como disse, o Executivo é eleito, o Legislativo, né, o Senado e Câmara são eleitos, tá certo? Os juízes é que não são eleitos. São indicados, aprovados por esses parlamentares. No formato constitucional. Né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Houve uma reafirmação de que o orçamento secreto era proibido. Uma reafirmação, que já tinha sido considerado inconstitucional anteriormente. Há uma outra provocação, o Dino já vem agora e faz, e com a confirmação de 11 ministros se colocando juntos com o mesmo posicionamento. Olha, isso é um posicionamento forte, isso não é um posicionamento fraco. Mostrando, ó, isso aí é ilegal, isso aí é inconstitucional, isso não pode continuar desse jeito. O orçamento secreto também tinha sido vetado pelos 11 ministros. Pelos 11 ministros. E, no entanto, não foi não foi respeitado. Qual foi o caminho para se tentar fazer respeitar? Bom, vamos tentar fazer uma concertação aqui, vamos conversar e vamos ver se a gente consegue, com isso, botar o guiso no gato e mostrar, olha, no resultado que houve, não foi o melhor resultado, mas houve um avanço. Ó, você tem que agora aprovar a tua emenda, ela tem que estar clara, na transparência e dentro de programas
de políticas públicas. Você não Que pode foram fazer isso votados totalmente. também Tá- pelo tá Congresso. muito Então, bem. eu acho Agora, que só vai que- acontecer, isso é outra história. Isso vai funcionar, isso é outro pois é, sabe por quê? departamento. Sabe por entendeu? quê? Só para finalizar aqui, é porque o guiso nesse pescoço não é de gato, é pescoço das onças, tá? E aí a questão é um pouquinho mais O complicada. felino é um pouquinho maior. né? É, a gente vai ficando por aqui. E, de novo, pedindo o seu like, a sua participação, a sua sugestão e principalmente a sua atenção. Até semana que vem.